Atenção. Atenção, entrem. Entrei mais cedo. Parabéns, gente. O Rodrigo faz aniversário. Cala a boca. Dominar o mundo. Live. Pão. Não tem aniversário. Tem sim. Tem aniversário. Dominar o mundo. Vou comer o bolo do Rodrigo. O bolo é meu. Todo meu. Hoje eu vou comer tudo. Entrem na live. Perguntem. Não, gente. Não vou deixar ele comer o bolo. Isso mesmo. Não vamos deixar. Parabéns, Rodrigo. Parabéns. Você tá vendo? Ele queria comer o bolo todo. Você vai comer o bolo? Não é nada. Ó, é? Ele quer comer seu bolo. Você se cuida que ele quer comer seu bolo. Gente, eu não sei o que eu tô achando que tá frio. Tô de meia. Tá calor. Quer dizer, não tá calor, mas eu vou tirar essa meia. Porque não tá frio pra meia. Só no ar-condicionado que tava. E aí, Vanderlei lá no fundo? Como é que vocês estão? Entrei 2 minutos mais cedo. Tadinho do Rodrigo. É? O monstro lá já falou que vai comer o bolo dele. Que susto. Bom dia, Pisco. Pisco, vem aqui, filho. Vem. Tá com uma cara de joguei na cruz. Não sei o que esse bichinho tem, não. Né? Tô enjoado. Tadinho. Vem, meu filho. O que você tem? Vem aqui. Não sei, ele tem alguma coisa, ó. Vocês viram? Chorei. Eu tô estranho. Eu não tô legal. Bolo. Pisco, você não pode comer bolo. Eu quero comer bolo, poxa. Gente, entra aí, fala, me chama, tá? Só tô de olho em vocês. O que você tem? Não sei o que ele tem, não, mas eu dei comida pra ele comeu pra caramba. Pisco, o gato que tem problemas, que não sabemos o que é. Aparentemente tá tudo bem, acho que é problema emocional. Acho que é problema emocional. Pisco, acho que eu vou pagar um psicólogo pra você. Acho que o Pisco tá no grau de intervenção psiquiátrica. Né? Parabéns, Rodrigo. As pessoas estão mandando parabéns pra você. Obrigado. Obrigada. Olha, as pessoas botaram bolinho, docinho. Alegrias para o Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Por favor, me salve. O que é isso, gente? Bom dia, panificers. Hoje pode bombom chocolate de manhã cedo. Gente, ele já comeu um pedaço do bolo. Ah, eu já comi, não vou deixar comer o bolo, não. Tipo, do Totel. Nesse momento, o momento que o Dr. Tel tá amordaçado na consciência do Rodrigo. Mas você tem direito a comer. Você sabe que você tem direito. Não precisa se fazer de vítima. Tá se fazendo de vítima. Do tipo, ai, meu aniversário eu como. Oi, Pri. Vamos lá, gente. Tá triste porque o parabéns não é pra ele. O Pisco? É. Ó, tá tomando bastante água, Rodrigo. Ele bebe muita Vocês botaram água agora pra ele? Não. Tá se entupindo de água, né, Picos? O Pisco toma bastante água. Porque a Titia não toma quase água. A Titia já teve problema no rim, acho que 2 vezes, né? Por causa de falta de água. Que ela não bebe. A gente já botou fontezinha. Botou fontezinha? Botou fontezinha. Não adaptou. A Titia é meio... Não bate bem na cabeça, não. Aí ela tem que comer uma ração que é tipo sopinha, porque aí vai água. E ela é muito louca, porque ela toma primeiro a água da comida. Dá pra entender isso? É uma gata chique, que é uma água saborizada. Ai. Vamos lá.
Ah, o Rodrigo tem que aparecer hoje. A Princess não vai aparecer. Aparece hoje, Rodrigo. Gente, meus anjos falaram que o Rodrigo é o Lombardi. Que nunca aparece. Muito bom. Ah, Rodrigo, eu quero aquele microfone assim do Silvio Santos que fica preso aqui assim. Tá bom. Se o Rodrigo é o como é que chama? É o Lombardi, eu sou o Silvio Santos. Viu, Rodrigo? Todo mundo tem um Lombardi na sua vida. Parabéns, Rodrigo. É hoje, é hoje. Ju Oliveira, nem assim a Titia bebe água, sabia? O Pisco não, o Pisco bebe. O Pisco é safado, o Pisco come até a comida da Titia. Só que ele passa mal. Vamos lá. Fala e me chama que a gente entra. Entra para chamar vocês, tá? Rodrigo tem que pôr sua carinha aí sim, a gente merece. Ai. Viu, Rodrigo? Eles querem que você apareça. Você quer, Kerlen, quer entrar? Fala que se você tem alguma dúvida. Gente, as dúvidas são sobre pão, tá? Lembrando que você tem que solicitar para entrar ao vivo, certo? Não é solicitar não no bonequinho, tá? Viu? Todo mundo mandando parabéns. Tem que aparecer para receber o parabéns. Ele não aparece não, gente. 1000 perguntas para o divã do Levan. Você pode fazer qualquer uma delas agora. Kerlen. É Kerlen? Pães Levan, você quer entrar? Deixa eu ver. Ai, deu coceira na minha mão. Ai, minha mãe falava, mas aí é na mão. Que coceira na mão era dinheiro. Já tava feliz já. Mazi Chile. Você tá com uma dúvida séria aí. É? Tem outros tipos de pão. Não sei qual voltou. E eu olhando que achando que era uma dúvida. Professora, eu preciso de minha ajuda. Tenho 4 tipos de pães e não sei com qual vou tomar café. Faz sorteio. Me chama. Opa, vou chamar. E, Kerlen, você está em algum dispositivo que não aparece para chamar a opção. Está indisponível. Certo? Prova um pouquinho de cada, João Vitor. É uma boa solução. Se você tem compartimentos. Eu sonhava em ter assim, vários compartimentos de estômago, tipo um estômago reserva. Gostaria. Maria Boeri. Não, a receita do rolinho não é receita, é uma aula, tá dentro do Panifix. Se você é do Panifix, está lá. Tá? Um pedaço de cada. Vamos lá. Tô esperando a Kerlen. Parmita, tem um monte de gente aqui. Cara, eu tô com muita coceira. Aqui, dá pra ver que tá vermelho? Nossa, com coceira demais. Tô falando que se for na mão esquerda é dinheiro. Não, é na mão direita. Aí eu não sei o que é. Pode deixar, gente. Se tiver dinheiro, eu falo pra você, isso é mito. Coçou minha mão direita na parte de cima e veio dinheiro. Ai. Nossa, vontade de espirrar, Vanderleia. Tá no forno, meu filho. O bolo do Rodrigo é igual ao meu, ele é um mitão. Ele quis bolo de chocolate com pistache. Certo? Me chama, agora eu vou chamar. Kerlen, não tá aparecendo. Tá aparecendo só denunciar comentário, ocultar vídeo da Kerlen e fixar comentário.
Não aparece. Então você tem que ver, certo? Ateliê Key, não adianta essa sua pergunta, linda. Não tenha tipo que horas eu aperto para fazer as bolhas. Existe um processo para você fazer, certo? Não adianta nada eu falar assim, e aperta tal hora. Se você não fez o processo todo, não vai ter bolha. A bolha é o resultado da fermentação. Vamos lá, fala e me chama. É só você falar me chama no comentário que eu clico em você para você entrar, sendo que a Kerlin não consegue abrir a janelinha, não sei por quê. Certo? Estou esperando vocês, seus preguiçosos. Sai da live e entra novamente para atualizar. É boa essa. Do computador estão dizendo que não dá para chamar. Eu também acho que não dá, porque eu acho que existe alguma coisa. Todo mundo que acontece isso, né? Tá vendo no computador e aí quando vai pro dispositivo móvel consegue. Nanda, vende esse pão aí. Qual pão? Qual pão? Aqui eles só estão interessados em falar parabéns, Rodrigo. Bota na lojinha esse bolo. Gente, vocês querem até feijoada na lojinha. Vocês são terríveis. Para quem é do aberto, eu tenho um curso. E lá dentro do curso tem uma lojinha. Aí quando os alunos botam na lojinha, é que eles querem que venda na lojinha. Entendeu? Só para vocês entenderem. Um dia eu vou ter uma lojinha aberta também. A lojinha, tipo, você clicou lá no meu perfil e tem coisa. Mas por enquanto eu não consigo fazer a lojinha aberta. Eu só consigo fazer a lojinha fechada. Chocolate com pistache. Só que eu botei morango em uma das camadas, porque ele deixou. São 3 camadas. Porém, eu queria botar morango em todas. Mas ele fez uma cara feia. Mas eu achei que morango ia complementar bem. E não é que complementou? Na próxima vez que eu fizer esse bolo, eu vou botar em mais camadas o morango. Kerlin tá aí, ó. Kerlin conseguiu? Mudou de conta. Nossa! Transmitir ao vivo. Deu. Agora sim. Agora apareceu. Não sei o que tu fez. Vai me contar. A gente conta. Tudo bem. O que você fez que agora apareceu? Eu estava no computador, aí eu mudei o celular, eu ouvi a dica e aí eu mudei. Porque a gente escuta vocês falando isso, que quando eu clico, não aparece. Porque quando eu clico, aparecem várias faixinhas, como se fossem botões. E aí Sim. aparece só aqueles que eu li, né? Que era bloquear, ocultar, não sei o quê, mas não aparece transmitir. Me conta aí, é Kerlin. Kerlin, isso. Nossa, é diferente seu nome, sabia? Eu li assim, será que tem o R mesmo? Mas tem. Me conta de onde é que você é. Eu moro aqui em Delfim Moreira, no sul de Minas Gerais, aqui no alto da Serra da Mantiqueira, uma delícia. É isso que eu ia falar, né? Deve ser uma delícia. É. Me conta aí, me fala as suas dúvidas. Então, eu comecei a fazer o Levana lá né, antes do curso. Aí eu entrei no curso, claro, estou ansiosa, mas assim, eu tenho que fazer jus à minha profissão, né? Eu sou psicóloga, então eu tenho que dar um jeito de diminuir a ansiedade. Então eu nem posso falar, mas eu estou ansiosa. Mas vamos lá. Então, o que acontece, Nanda? Eu fiz ele já está assim estável, ele está crescendo. Estou no 12º dia hoje, então é o 4º dia que eu estou vendo uma estabilidade. Ele cresce com 4 horas, ele dobra, com mais ou menos 7 ele chega no pico e começa a regredir. Então, minha dúvida é a seguinte: eu ainda não vou usar o Levan, né? Então, eu queria saber, eu já ponho o vidro direto na geladeira? Ou eu tenho que passar para o pote, esperar crescer e depois que crescer, pôr na geladeira? Essa é a minha dúvida primeiro. Então, vamos primeiro com essa. Você vai pegar esse vidro, vai botar num pote plástico e vai fazer a alimentação do dia, esperar ele crescer naquele potinho e aí depois que ele crescer, você bota na geladeira. Entendi. É isso, tá? É Tira isso. do vidro para quê? Para evitar acidentes. Tá. Esse aqui é o fundamento do vidro, não tem assim nada específico. Não tem, juro. Tá. Não Beleza. existem poderes mágicos. Por que eu Entendi. falo do vidro no início para vocês? Porque nem todo mundo consegue comprar um pote
quando a gente vai fazer aquela semana. Um pote Sei. plástico. E o vidro é mais fácil de higienizar para quem está começando, certo? Uhum. E de achar um tamanho parecido, compatível com o que a gente usa, né? Porque você come coisas que às vezes tem no vidro, né? Palmito, açúcar, né? Algumas Uhum. coisas que vem no vidrinho. E aí dá para usar, é só para isso. Mas depois eu Entendi. sempre falo para vocês tirarem. Beleza. E aí o pote, você faz o seguinte: mede o tamanho do pote, independente de ser redondo ou quadrado, tá? Você vai pegar, para com esse pé, Rodrigo. Gente, o Rodrigo mexe o pé o tempo inteiro. Você mede o diâmetro ou o diâmetro se for um redondo ou o comprimento mesmo, né? Tá. Um dos lados. Se for um quadradinho, vai ser tudo igual. E não deixa ele ser muito grande. Tipo, o meu pequenininho é 7 Tá. centímetros. Então, se orienta... E assim, conforme a quantidade que você vai fazer, você vai ter que ter um pote maior ou menor. Então, assim, para essa quantidade aí que a gente tem, esse pote com 7, 8 de fundo, 7, 8 centímetros de fundo, é um bom tamanho. Não vai Entendi. ficar grande, ele não vai espalhar. Agora, quando você começar a fazer mais, aí é interessante você ter os maiorzinhos. Entendeu? Tá. Tá, fale a outra. A outra é tipo assim, depois que eu colocar na geladeira, eu posso, tipo assim, hoje, vamos supor, cresceu hoje e eu coloquei na geladeira. Chega amanhã, antes de eu alimentar, eu já posso, na hora que for para fazer o pão, ou o ideal seria eu alimentar de novo, esperar o crescimento, usar para depois colocar o restinho na geladeira, né, e usar para fazer o pão. Vai depender do método que você está utilizando e do pão. Por quê? Tá. O ideal é sempre você pegar ele fresco. Ou seja, Certo. você retira, multiplica. Quando ele está lá no esplendor dele, cresceu, você usa. Por quê? Tá. Porque quando você está com o fermento do dia seguinte, vamos dizer, alimentei ontem, cresceu, tá super bonito, guardei. Ah, no dia seguinte posso pegar? Pô, tá novinho. Poder pode, mas ele não vai ter o mesmo número de células ativas do que um fermento fresco. Então, isso já faz ele fermentar diferente. Mas não quer dizer que ele não vai fermentar. O problema é o seguinte: vai ter outro tipo de acidez. Então, também vai interferir. O Então, sabor. sabor também. Então, sabor interfere, textura de massa, porque vai estar um pouco mais ácido, isso interfere nas cadeias do glúten, tá? E também a quantidade de células ativas vai fazer essa fermentação ficar mais lenta. Perfeito. E aí o que acontece? Se você uma vez faz com ele fresco, outra vez com ele velho, uma vez com ele fresco, outra vez com ele mais ou menos fresco, você não consegue observar um mesmo padrão. Entendi. Perfeito. Então fica difícil o aprendizado. Mas não é impossível. Por que eu pego e faço? Quando eu liberar as aulas, você vai ver, eu tenho um padrão para fazer. O padrão é justamente para vocês treinarem um padrão visual. E aí depois vocês podem fazer. Inclusive, assim, acho que vocês devem testar para ver como é que é. Mas eu sempre chamo a atenção que vocês têm que imaginar que não vai ter muita coisa parecida com o que vocês fazem com fresco. O tempo vai mudar, a textura vai mudar e no final, quando você provar, vai ter que ver se o sabor também muda. Mas não é proibido, tá? Beleza, tá certo. Não, basicamente era isso. E assim, uma pergunta, eu não sei se tem no curso, né? Porque vai liberando, como você falou, mas assim, como aproveitar esse descarte, né? Porque eu fico com uma dó na hora que toda vez que eu tô alimentando com 50, porque para, né, que é a orientação que é aqui. Você não viu os bolos ainda? Não, eu tô com o Levan, eu não vi não, porque assim, eu tenho tanta informação sua para eu buscar, eu olhei o negócio da trança, eu tô tentando fazer aquele de alecrim, assim, só para ir diminuindo a ansiedade. O bolo tá aberto, Rodrigo? O bolo de fubá e o bolo de chocolate? Não, mas o bolo... o bolo não tá mais no YouTube? Não, tá no YouTube, tá no YouTube. O bolo está no YouTube. Tá, qual bolo? O bolo de fubá e um bolo de chocolate. Tá? Que são feitos com esse descarte. São feitos com descarte. Beleza. Tá. Aí, fora isso, quando chegar o módulo do... Quando que chega o módulo do Levan? Segunda que vem. Segunda que vem. Segunda que vem vai ter o pãozinho indiano. Tem mais alguma coisa? Não.
Não, é o pãozinho indiano. Sabe o que que eu vou fazer? Você me lembrou um negócio, o Rodrigo vai me matar. Procura aquela receita de wafer, Rodrigo, e bota pra eles quando liberar o Levan. Tem uma semana pra gente fazer isso. Tem uma semana. Não, é porque Coitado do assim, Rodrigo, eu dando coitado. presente para ele no aniversário dele. Não, eu falei pra ele, não precisa ser hoje, mas bota na tua agenda aí. Sabe por quê? Porque a gente tem mais. O que que acontece? Tudo que eu faço com descarte, eu procuro aplicar um fundamento muito interessante. Até foi bom você falar isso. Você vai ver uma infinidade de receitas também no Google com a sobra do fermento. Só que eu acho assim, o grande barato de você fazer com a sobra do fermento é você ou deixar fermentando mais tempo, como são os bolos, que você vai ver, ou você fazer uma coisa com outras farinhas, que não contém glúten muitas vezes. Por quê? Entendi. Porque você vai pegar uma massa, que é aquele fermento, que já ficou bastante tempo em atividade. Então, ela já está mais fácil de ser digerida. E aí, se você logo joga uma farinha de trigo, mistura e faz alguma coisa, eu não posso comer direito. E aí, para Entendi. mim, o benefício de ter uma coisa de longa fermentação ou de fácil digestão meio que vai embora. Então, Claro. assim, por exemplo, se você for fazer um bolinho, e aí você precisa usar aquela massa, aí você faz de conta, picou alface, legume, bolinho de arroz. Que pode Ah, usar, que as pessoas jogam farinha de trigo e água. Você pode pegar o levain, fazer a uhum, massa de um bolinho desses que a gente frita, e em uhum, vez de acrescentar trigo para dar o ponto, pode tentar com maisena, pode tentar com uhum. fécula, com outras coisas que não sejam o trigo. Se você vai fazer uma coisa que você vai consumir no momento. Isso Olha, serve até para biscoito, vocês que estão aí. Façam os polvilho, testes, por quê? Porque polvilho, certo? é polvilho, é araru, porque tudo isso para biscoito é legal, porque é crocante. Dá para a Certo. textura do biscoito. E tem já o trigo que fermentou. Então façam as experiências de vocês, entende? Porque Entendi. você ia jogar fora, não é? Claro, Então, claro. e aí a gente tem uma receita de waffle que eu fiz com farinha de amêndoa. Ficou Ó, que gostoso. Vou mandar o Rodrigo catar isso. Por isso que eu falei para ele catar, porque assim, não é um vídeo, mas eu vou anexar como se fosse um material de bônus. Daí botar mais uma lá. Porque eu tô há mó tempão para botar isso e não botei. E aí vocês têm uma variação, certo? beleza. Tá bom. Tá Muito bom? obrigada, Nanda. Obrigada Muito por você ter entrado. E ah, aí, ótimo participar aí do curso. Eu estou assim, apaixonado, pessoal muito atencioso também lá na comunidade. Você, eu agradeço muito a oportunidade, viu? imagina, obrigada. Você que tem, a gente que tem que agradecer de vocês confiarem, tá? Não, com total. Beijão para Então, você. um Obrigada. beijo, Bom um dia. beijo. Bom dia, tchau. Viram as soluções? Vocês que têm as receitas de glicine, não sei o quê, vocês já perceberam que vocês misturam a farinha e vocês não esperam e logo utilizam? Já perceberam que, de certa forma, não vai ser uma coisa de fácil digestão, tão fácil de gestão? Então, tenta ver se você troca um pouco por outras farinhas. Faz os testes. Por quê? Porque você já tem uma boa base com farinha de trigo para segurar e dar a liga, certo? Então não vai ser uma coisa tão frustrante, tipo você fazer um 100% sem glúten, entendeu? Então até para quem gosta de fazer, de inventar e de ter novos sabores, eu acho que é uma boa medida. Você vai fazer uma parada com mais digestão, começa a ter contato com outras farinhas e é interessante, é isso que eu acho. Eu não faço os biscoitos justamente por isso, porque ainda não consegui uma combinação ideal para fazer o biscoito e poder comer, entendeu? Que é um negócio que quando eu faço biscoito, eu tenho que pegar e sentar e falar, eu vou comer biscoito, e aí eu me preparo para comer biscoito, entendeu? Porque o biscoito não é uma coisa que, dependendo da receita, não fermentou muito tempo. É mais com a farinha logo, né? Você trabalha com a farinha. Então eu fico sem comer as coisas para poder comer o biscoito, porque aí não cai tão mal para mim, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Não jogo mais fora, sempre uso onde uso. Então, isso é muito bom. Eu acho que vocês têm que fazer isso. Só joga fora se você realmente não for fazer nada. Também não bota aquela obrigação. Teve uma época que eu tinha uma obrigação que eu tinha que aproveitar 100% o máximo, ser ecológica. Gente, isso vira uma doença. De verdade. Eu ficava louca aqui em casa. Então não fica louco, não.
Ainda tem a possibilidade, vou chamar você, cadê? Deixa eu ver aqui o negócio. Com o polvilho doce. Sim, pode fazer. Eu faço bolinho de espinafre. Que delícia. Ai, fiquei com vontade. Sabe o que eu lembrei? Lembrei do... Minha mãe fazia bolinho de alface, gente. Parece uma coisa ridícula, né? Tipo assim, ai, que nojo. Eu adorava bolinho de alface. Só que ela não fazia muito. Primeiro que não rendia, né? Que ficava... Ela murcha, né? E segundo que chupava muita... Quando fritava, né? Chupava assim, tipo... Era a fritura, né? O bolinho de alface. Mas era o meu bolinho preferido. Aí quando você falou bolinho de espinafre, fiquei aguando aqui. Taraná, vamos lá. Vou colocar no material a mais. Vou botar tipo um material escrito, entendeu? Para todo mundo, sem foto. Não, ele tem uma foto pronto. Não tem o passo a passo. Tem só a foto dele pronto, do wafer. Mas bota lá, criatura. O que te custa? Né? Só para ficar lá, legal. Tive essa ideia agora. Me ajuda. Gente, o pão de cúrcuma alecrim agradou até a chatinha da minha filha. A Maria Luísa não gosta de cúrcuma. Ela enjoou. Porque a gente precisou consumir cúrcuma. Porque cúrcuma é um anti-inflamatório. Tem várias outras coisas, né? E aí, gente, a cúrcuma é uma parada para Maria Luísa que... Se eu botar cúrcuma... E olha que engraçado. A minha mãe não tolerava cúrcuma. E eu precisava fazer muitas das sopas dela. A nutricionista pedia para botar cúrcuma. Aí eu tentava botar vários temperos para disfarçar a cúrcuma. Nossa, a minha mãe, ruim. Ela olhava para mim e falava, tem cúrcuma. E não pegava a sopa. Caraca, que eu ficava para morrer. Até que eu desisti. Eu falei pra mulher, ó, não dá para botar cúrcuma na sopa da minha mãe, porque a minha mãe identifica. Eu não vou ficar enganando e mentindo minha mãe, porque é sacanagem. A pessoa tá mal. E você vai ficar a pessoa brigando a comer isso só porque ela não pode fazer? Ah, não vai dar, não. Minha mãe... Aí não dei, não. Lembro até hoje, cara. Eu ficava chorando. Porque a minha mãe falava, tá ruim, você botou cúrcuma. Nossa, eu chorava. Vamos lá. Eu tomo cápsula. Meu médico também botou nas cápsulas pra mim. Porque eu também... Pura foda, né, gente? Não dá. Não dá. Doutor Theo, me ajuda. Vamos lá. Fale aqui, me chama. Dúvida muito boa, né? Rodrigo Mal Menino. Já comi de alface. O bolinho, né? O bolinho de alface é muito bom. Eu não fiz ainda, gente. Eu tenho que tomar coragem. Sabe por quê? Se eu fizer bolinho, eu vou rachar de comer. Mas eu lembro porque a minha mãe fazia bolinho de alface. Vamos lá. Biscoito maisena. Vamos lá. Eu deixo descansar. Dormir e os outras... Ah, sim, muito bom, Nutri. É isso mesmo. Tem que fazer. Fale aí, me chama minha dúvida. Me chama. Maria Paiva. Será que eu vou conseguir chamar você hoje, Maria? Eu acho que eu já chamei você. Não Já chamou, foi atrás Mandei os primeiros passos para ela. Rodrigo mandou para você os primeiros passos. Fala ok se você já pegou esses primeiros passos. Ninguém dela. Jaque, jamais vou te falar isso, Jaque do Amaral. Se eu quiser substituir o levain por fermento nananã, qual é a regra? Não temos regrinhas aqui. Aqui não é o lugar de regrinhas. Desculpa. Eu sou assim. Eu acho que isso é uma coisa muito variável. Posso até botar hoje no divã do levain, você aparece lá às 7 horas, porque isso está na caixinha, né? E aí a gente pode colocar de novo, tá? Vamos lá. Qual é o peso do pão depois de assado? Não sei, Silvia. Depende da sua eficiência. Quer entrar? Silvia Marroque. Fala, me chama, que você entra ao vivo. Nessa aula, vocês falam, me chama, e eu clico em você e você entra. Poxa, me dá um copo d'água? Sim. Ué, como é que ela conseguiu botar minha boneca lá em cima? Cara, a Vanderlei é sinistra, peraí. Ué, gente, ela conseguiu botar minha boneca lá em cima. O que acontece? Vocês precisam entender. Me chama. Ah, boa, Silvia. A sua dúvida é boa. A sua dúvida é boa.
Oi, Silvia. Oi, Tudo bem? Silvana. Ai, É Silvana. Silvana. Desculpa, eu invento às vezes o nome para vocês. Tudo bom? Me fala de onde é que você mora. Eu moro em Assis Chateaubriand, Paraná. Nossa, fala de novo. Assis Chateaubriand, Ah, no Paraná. chique, Fica hein? perto de Foz do Iguaçu. Assis Chateaubriand, Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Não conheço. Eu gostei do nome, achei chique. Chateaubriand é É. aquele colecionador de arte. É. Né? Eu fui ver a coleção dele no museu. Tem um colecionador, o Rodrigo tá lembrando. Me fala aí a sua dúvida, que eu gostei muito, a dúvida que você escreveu. Então, eu segui você lá naquela semana do pão. Não pude fazer o curso ainda, mas eu consegui fazer o pão. Ficou maravilhoso, cresceu, É deu possível, viu? pestana. Eu coloquei uma foto que eu fiz os 3 fermentos. Você até curtiu minha foto. Se eu curti, marquei fui eu você. mesma. Se eu curti, fui eu mesma. Eu marquei você na foto. E daí eu acabei, o meu fermento que deu certo foi o que começou com farinha branca. Ah, eu acho que eu sei quem é você. Tá. O de farinha de centeio, ele tá dando certo ontem que ele começou a ficar bonito. Então eu tô mantendo os dois, porque eu quero fazer... Dá diferença no gosto? A farinha que começa? Olha, dependendo do tipo de seleção do micro-organismo, pode dar. Mas quando vocês fazem no mesmo ambiente, a probabilidade de vocês terem a mesma cultura é muito assim, tipo, mais de 90%. Porque, na realidade, as farinhas diferentes são opções para quem mora num lugar que não tem. Entende? Ah, Porque o que acontece? Centeio é mais fácil de começar. Ele tem mais vida, né? Tem mais fermentação. E aí depois... Foi o que mais reagiu. E aí o que acontece? No início. Isso, no início. Mas não quer dizer que os outros não vão dar certo. Tanto é que você conseguiu com a outra, né? Sim. Só que antiga, Daí eu tô mantendo os dois porque eu fico com medo de perder, né? Não. Depois que tá assim, bem bonito, não tem muita possibilidade de perder, não, né? Não. Olha, você precisa judiar muito do fermento para perder ele. Assim, judiar que eu digo é assim, não dar comida muito tempo, dar uma água ruim. Nossa, fazer muita coisa errada. Porque depois que criou, e se você tá fazendo alimentação, cuidando, é igual plantinha. Então, eu estou no meu 3º pão já. Todos ficaram bons. E só que assim, eu percebi que o primeiro pão e o segundo pão, eles ficaram mais pesados. Uhum. E esse último que eu fiz ontem à noite, assei ontem à noite. Já comi hoje de manhã, estava maravilhoso. Ele ficou mais leve. Eu usei esse último 400 gramas de farinha, né? Segui todo o teu método e usei 400 gramas de farinha. Daí eu pesei depois de assado, deu 680 gramas de pão. É essa a média? Olha só, quanto porque é assim, que eu deu acho que é uma média. Mas eu não sei quanto que deu sua massa crua. Ah, eu tinha que saber ela crua. É. Porque o que acontece? Se você deseja saber o seu percentual de perda, você precisa pesar a massa crua e a massa depois de assada. É lógico que você, sensorialmente, você sabe se pesou mais ou não, por isso que você está falando. Só que a perda efetiva você só sabe se você pesar a sua massa anterior. Por que eu te falo isso? Porque a quantidade de fermento que vocês botam pode variar, a quantidade de água, certo? Então, eu segui esse último que eu fiz, aquele primeiro que eu fiz, você disse que aquela tua receita que você fez pra gente, aquele vídeo, dava 2 pães. Daí eu fiz 2 e assei na panela de barro, porque eu tinha panela de barro e ela é uma panela menor. Deu 2 pães pequenos, eu achei pequenos. Se você quisesse, você podia fazer 2 pães daquele tamanho. Tipo, você fazer 800 de farinha, dobrar tudo. Então, daí esse último que eu assei ontem, ele deu... Eu peguei as 400 gramas, aquela receita que você fez, e daí ele deu 1 pão. Só que daí eu tive que assar numa forma de alumínio, porque eu não tinha uma forma do tamanho propício. Entendi. Ele ficou grande e eu percebi que na panela de barro ele fica mais crocante. E na panela de alumínio ele fez pestana, fez tudo, só que na lateral dele ficou mais maciozinho, menos crocante. Entendi. Ficou bom e ficou mais leve. Você gostou mais? Gostei mais. Então você e daí repete esse, então, até você conseguir fazer ele melhor.
Aham, porque daí, assim, nossa, primeiro eu cortei, assim, a minha filha filmou, ficou tudo aquela, sabe aquele barulhinho da crocância? E cheio de buraquinhos no meio, só que ele ficou mais pesadinho. Daí esse também deu alvéolas, tudo, mas ficou mais leve. Eu achei que ficou melhor. Porque assim, a sensação do leve, vocês também têm a certeza comendo o miolo, né? Então, Aham, assim, é, esse sensorial, essas sensações que você está falando, realmente só a gente com o pão para saber. Tipo, você pegou o uhum, seu pão e sentiu se está leve ou pesado. E quando corta também. Você sim, come um e come o outro e sabe. O que, que eu posso te aham, falar desses negócios, dele ser pesado ou não? Quando você muda a panela, ou você muda material, você usou barro e na outra você usou alumínio. O barro pega o calor de um jeito, o alumínio pega o sim, calor de outro. Então você tende a ter resultados diferentes, mas você consegue fazer o mesmo resultado se você observar e escolher. Por exemplo, gostei do resultado do barro. O barro deu uma casca um pouco mais grossa e mais crocante, e o alumínio não deu. O que, que eu devo só fazer? que sim, mas eu percebi também que você fala que é para a gente observar tudo. Que essa que eu fiz no alumínio, eu cuidei mais da fermentação dele. Entendeu? Aham. É, eu prestei mais atenção naquele negocinho de botar o dedinho lá e ver como que tá, né? E daí a minha geladeira também, ela tá em 9 graus. Daí eu fiquei, coloco na geladeira e Sim. tiro da geladeira. No Coloca na período de geladeira. fermentação. Coloca na geladeira. Você pode fermentar ele o processo todo na geladeira. Não tem problema. Você pode. Só que daí ele é mais longo, mais horas. Exatamente. Você vai fermentar várias horas. Aí o número de horas que você vai fermentar vai depender de como estava a sua massa antes de entrar lá na geladeira. Se Entendi. a sua massa não estava tão desenvolvida e ela estava fria, quando ela entrar na geladeira, ela vai demorar mais. Se a sua massa estiver um pouco mais, com tipo 24, 25, e ela estiver mais desenvolvida, lá na geladeira ela vai demorar menos. Mas Uhum. se a geladeira estiver gelada, demora menos ainda. Se a geladeira está menos gelada, ela vai aumentando a velocidade que o seu pão fermenta também. Sim. Mas você já conseguiu Então, perceber, né, que fermentou melhor. fermentou melhor. Daí eu tirei, daí como aqui assim faz calor, mas de manhã amanhece bem fresquinho, né? Daí o meu quarto geralmente mantém fresquinho o dia inteiro. E daí eu peguei, tirava da geladeira e levava pro meu quarto, liguei o ar, daí em 16 graus e deixei lá. Tipo assim, eu deixava 1 hora na geladeira e 1 hora no quarto. 1 hora na geladeira e 1 hora no quarto. Fui observando durante o dia que você comentou ontem, É, uma que chamou você, que era para fazer bem cedinho para você conseguir observar o dia todo, pois entendeu? é, porque às vezes Eu vocês fiz. querem fermentar do lado de fora. Foi isso que ela perguntou, né? E Aham, aí eu falei para ela, olha, se você quer fermentar do lado de fora, faz de manhã e observa. Porque se você vai sim. dormir, pode passar. Então você fez certo Aham. mesmo. Bom você está anotando tudo? Tô anotando tudo, tá no meu caderninho aqui, tá tudo cheio de anotação. Pesando, vendo temperatura, tudo meio improvisado, né? Porque eu não tenho ainda o termômetro de forno. Mesmo assim, eu consegui. Ai, fiquei muito feliz. Ué, Muito feliz mas mesmo. você está indo lá e vendo a sua massa e está sentindo se está funcionando. Eu também fiquei bem feliz, sabe por quê? Porque, assim, a imersão, o evento, essa semana que vocês têm esses dias, quem aproveita como você consegue fazer. E tem gente Aham. que fica, às vezes, reclamando, não aproveita e fica dizendo que não consegue fazer. Então, achei ótimo você falar: ah, eu Não, consegui, fiz e consegui fazer o pão. Porque, assim, sim, a gente tem. E, assim, achei ótimo você falar. Por quê? Porque é um pedaço do curso. E as sim. pessoas não dão valor, as pessoas acham que é fake news. E não é. A pessoa, né? Você Não, tem que estar lá, você tem que ir fazer e também ter seu seguir empenho. certinho. Isso, você tem seu Aham. empenho, você está se empenhando para fazer. Entendeu? Sim, nossa. Imagina se você tivesse no curso. Que Ah, desbunde. eu quero fazer esse curso, mas agora não vai dar. Eu acho que você tem que começar a pedir para as pessoas, tem que pegar e começar a fazer uma caixinha, vender esses pães aí e fazer sua caixinha. Então, Eu acho. porque
uma coisa que destacou muito lá naquela semana foi você falar a respeito da digestão do pão, né? É muito melhor. Daí eu tirei do forno ontem, já era 10h30 da noite. Daí esperei esfriar, né? E a gente comeu. Era 11 horas da noite, a gente estava comendo pão, depois que estava assim, bem morninho, quase frio, né? Nossa, eu fui dormir leve. Não Não é? tive problema nenhum. Pois é. E a maioria das pessoas, às vezes, come um negócio desse de noite, vai conversar, às vezes fica queimando com uma bolota na barriga a noite inteira. Sim, sim, eu era assim. E esse pão, nossa, leve, super leve. pra Muito bom dormir. saber. É Silvana, né? Silvana, Silvana. Paraná. Silvana, obrigada de você ter entrado. E olha só, cuida das suas temperaturas, anota e assim, pesa a sua massa. E aí faz a conta. Faz com porcentagem, tá? Por exemplo, se a massa pesava 1 quilo e aí no final você assou e ela ficou pesando 900. Ah, ela teve 100 gramas de perda. E aí você calcula na porcentagem. Ah, eu tive tantos por cento de perda. Só que isso não tem regra. Tem gente que fala que tem regra, tá? Mas não tem muita regra do tipo, para o seu pão ser bom, ele tem que perder X% do peso, tá? Não tem isso. Tá. O seu pão tem que estar bem fermentado, tem que estar leve, como você está sentindo, certo? E esses números é bom para quem? Aí eu vou te falar, para quem vende. Por quê? Entendi. Porque quando você fala para a pessoa às vezes vai te perguntar assim, quanto pesa esse pão? Então, se você começa a fazer esse exercício de pesar sua massa crua e pesar sua massa assada, você vai saber quanto pesa o seu pão no final. E aí, quando você fizer mais pães, você vai pegar e vai saber exatamente o peso cru que você tem que colocar para ter aquele peso no final pronto. No final. Ah, daí eu padronizo, né? Isso, é assim que padroniza. E por que é individual de cada um? Porque o tipo de forno e eficiência que você tem para assar vai variar de pessoa para pessoa. E aí a perda vai ser menor ou maior. Tem pão que E a pode farinha muito. também. Tem E pão. a farinha também, porque eu tô usando a farinha do mercado, Olha aí. que é a que eu tenho. Usei a Anaconda do mercado. A Anaconda é aquela muito normal. boa. A Anaconda é muito Era boa. boa? Vocês conseguem então. fazer muito com a Anaconda. Aqui na minha cidade não tem. Eu ganho, às vezes, a Anaconda de alguém que traz algum aluno, por isso que eu experimentei. Mas o peso Aqui que é você me mais perguntou vendida. é isso. Tá? Então tá bom. Tá bom? Grava isso. Muito obrigada. Porque aí você vai saber exatamente o que você falou, o padrão. E aí você nunca Sim. fala o número certo. Se você observa que seu pão, no final, tipo, perdeu 100, você fala um valor a menos. Por exemplo, você sabe que seu pão sempre está dando 900. Aí você fala, meu pão pesa 850. Por quê? Porque se for 50 a mais, ninguém vai brigar com você. Agora, se você fala 900 e chegar e tiver uma pequena variação naquele dia, a pessoa que comprou reclama. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu sempre faço a medida e sempre falo um valor a menos, para eu ter também uma margem de segurança. Porque aí ele indo a mais, tá ok para mim, tá dentro da margem para mim e eu para mim eu fico mais tranquila, porque tem um povo que pesa, entendeu? Chega um negócio em casa, o povo pesa. É muito louco, mas acontece. Tá bom? Só para te falar já. Sucesso para você, Obrigada viu? por me chamar. Obrigada. Bom dia para você. Prazer é meu. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. A dúvida boa para vocês, né? Que aproveitei para falar isso. Por isso que eu achei que a dúvida dela era boa. Porque quando vocês estão pesando massa crua e massa pronta, é assim que você sabe. Porque o que acontece? Isso para gente que está em casa, ou para quem está em produção também. Porque a maioria das pessoas vende por peso e multiplica. Por exemplo, se eu for na padaria aqui da esquina, eles vão falar assim, o quilo do pão francês é X reais. E aí, quando eu boto os pãezinhos, eles pesam e a parada calcula automaticamente o preço, certo? É assim que vende pela legislação o pão. Quando a gente está em casa e vende de forma unitária, como já tem muitos anos que essa legislação funciona, de pesar, né, que foi implementado isso, que antigamente era unidade, não sei se vocês lembram. Quando eu era pequena, você ia e pagava pela unidade do pão. Aí, depois de uns tempos para cá é peso.
O que é, assim, eu acho o peso muito válido, porque os pães, eles não ficam exatamente todos do mesmo peso. Então, às vezes, ficava injusto a unidade. Eu acho muito melhor o peso. O peso é uma parada que quem faz não perde, entenderam? Porque você multiplica pelo peso. Ou seja, o cliente paga exatamente por aquilo que ele leva. E aí, quando vocês vão vender, é bom você pesar e fazer essa quantidade, porque você não vai ter uma balança para pesar e ficar fazendo Aí imagina só, a pessoa encomendou o pão, aí você vai falar para ela, custa R$ 20. Ah, não, olha só, vai custar R$19,43 porque o peso deu abaixo. Ou vai custar 21 e não sei o quê. Gente, por favor, né? Faz um padrão dessa forma, entendeu? Pesa crua, pesa pronta e faz uma margem de segurança que caiba dentro do seu custo, certo? Eu acho muito bom. Eu faço assim. Eu gosto. Acho interessante. Ninguém nunca reclamou. Se tem a galera que pesa ou não pesa, sempre vai a mais. Então, ninguém reclama. Ei. Você está muito abusado. Tô dizendo. A pessoa se faz de vítima e depois vai lá. Certo? Então, viu? Eu também acho que... Ai, tô com pelo aqui. Eu acho que o peso é mais justo. O cliente não gosta. Mas se o cliente vendesse, ele ia entender que é muito melhor, até para ele. Né? Porque antigamente ele pagava, às vezes, por uma coisa a mais. O cliente não pensa, gente. Tem que relevar o cliente. Ele não entende, tá? Então, vamos lá. Parabéns, Rodrigo. Estou pesando. Isso. E, além de tudo, isso que eu falei para vocês é muito sério. A eficiência do forno conta muito, tá? Então, muitas vezes vocês escutam alguém dizendo o pão tem que perder X%. Mas esse forno dessa pessoa nunca é igual ao seu. O pão, às vezes, não é o mesmo, a hidratação não é a mesma. Então, isso tudo interfere, gente. Entendeu? Eu acho que a perda é uma coisa muito particular. E tem pão que perde mais e pão que perde menos. Certo? Quer ver um pão que perde pra caramba? Focaccia perde pra caramba e se abata. Nossa, a pessoa... Você vai ver que quase ninguém do artesanal fica vendendo se abata. Porque é um pão que dá prejuízo, gente. A parada fica leve igual ao algodão. Se você vai cobrar... É um pão que dá um super trabalho, é um empata-samba do caramba. E você vai ter que pesar depois aquele negócio vender por peso. Nossa, dá um ódio no coração. E outra coisa, as beiradas nunca ficam iguais, porque você vai cortando, né? Você vira aquela... Ai, gente, ninguém merece. Beijo, tchau pra esse pão. Entendeu? Se eu quiser, eu compro de alguém. Inclusive, não tem ninguém que venda decente na minha cidade esse tipo de pão pro meu paladar, então eu não compro. É simples assim. Olá, é Sandra. Eu tô no Panifix, mas eu queria aquela. Vou esperar a próxima. Você quer que eu te chame? Sandra Campos? Quer entrar? Fala aí. Fora ciabatta. Ai, gente, ciabatta me irrita muito. Eu acho assim, depois do que eu comi na Itália, nada mais foi ciabatta. Então, é aquela coisa que você, tipo, é melhor você não provar o original, porque depois você entra em crise, entendeu? Entra em crise total. Eu tinha um amigo que fazia fantástico, mas ele foi embora para os Estados Unidos, não faz mais. Então, acabou. Mas era outra, não era igual a essa que eu comi na Itália. A que eu comi na Itália... Nossa, um desbunde. Um desbunde. Digna de falar assim, querida, o resto não é. E posso falar uma coisa? O cara, quando tirou do forno, o professor, ele falou, agora vocês vão comer de verdade. Porque o que vocês comem no Brasil não é. Nossa, e eu fiquei assim dentro de mim, nossa. Quando eu comi, eu falei assim, realmente, o senhorzinho estava certo. Não tem jeito. Tira as dúvidas, não é só para quem está no curso? Não, Bruno, você pode entrar. Essa moça que tirou agora não era do curso. Isso aconteceu comigo com sorvete, então, nossa, sorvete também, deprimi. Com 20 anos fui para lá. Vou chamar a Sandra, vou chamar você. Acho que é Sandra, não é? Tô apertando em você. Bruno, é só escrever chama. Chama, Bruno, depois da Sandra. Acho que é Sandra. Tudo bem? É Sandra? Hello, Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, eu de novo. Pode me falar a sua dúvida. Fale. Então, Nanda, eu fiz... Parabéns, meu Rodrigo.
Vou dar parabéns pra ele. Ele já se intocou lá no quarto. Tá Legal. fugindo, ele achou que eu ia virar a câmera pra ele. Ó, eu comprei o Panifix, estou descobrindo ainda, vocês até me mandaram outro e-mail e eu vou... Ontem eu não tive tempo, mas hoje eu vou ver. Tô Tá. amando, amando, amando tudo. Agora, sabe o que é que eu queria, se fosse possível, se tivesse ainda gravado? Aquele pão da imersão, sabe aquele pão italiano rústico? Menina, você vai ter a aula completa dele. Mas vai demorar muito aquele. Olha, ó, essa semana eu levanto, a semana que vem. É na outra. Não Ah, fica. Olha só. Se você entrou que dia? Na segunda? eu entrei logo no primeiro dia. Então, essa segunda agora que vem, dia 28, acho que é, né? 24. Sim. 28 vai liberar o fermento. Aí vocês vão ficar craques no fermento. E aí, na Certo. outra semana, eu libero o pão. Como que você já está de fermento? Então, eu não sei se você lembra, eu tinha um fermento antigo que eu transformei no seu fermento. Lembrei. Deu certo. E estou fazendo um do zero. Ontem foi que ele reagiu. Ontem, no 10º dia. Mas acontece. Ele Acontece. começou a crescer, né? Porque ele tinha bolinhas, mas ele não crescia. Aí ele cresceu um dedinho. Aí hoje eu estou alimentando ele ali. Acho que agora ele vai. E aí, Nanda, eu já fiz alguns pães. Uma vez até você viu meu pão bem borrachudo, né? Disco voador horroroso. Você disse assim, não tá tão feio, mas estava horroroso, né? Aí, eu tô sonhando para fazer esse pão fofinho, cascudo, delicioso. Então, você Mas vai fazer. Eu tô com dificuldade no meu forno. Por isso que você não tem logo o pão quando você entra. Porque para você chegar no módulo do pão, você tem que ter desvendado o seu forno. O que está faltando para você desvendar esse seu forno? Entendo direito, eu boto o termômetro em todo canto, tudo como você manda, mas eu que não sei fazer a leitura direito, eu acho. Sou, como diz o meu filho, broquiânica. O que é isso? Broca. Muito bom, seu filho. Filho é muito cruel, né? Filho é muito cruel. Olha só, o que acontece? Quando você botar o termômetro na porta, ele vai ter uma temperatura. Você anota no seu caderno. Quando botar no meio, você vai botando nos lugares para mapear essa temperatura. Precisa entender, você precisa ir lá no módulo, baixar a fichinha do manual do forno. Já fez isso? Baixa a fichinha para preencher aquilo. E assim, na área de membros, já descobriu onde é que é a área de membros do curso? É isso que eu nunca descubro onde é. Então, o que você precisa fazer? Você tem que entrar lá e ver os primeiros passos. Nos primeiros passos, que é uma aula que o Rodrigo gravou para vocês, ele ensina como é que vocês mexem naquilo. Certo? Porque aí o que acontece? Quando você tem uma aula, você pode perguntar, tem uma caixinha. Isso é a área de membros do curso. A comunidade é uma parada diferente, é no Facebook. A área de membros da plataforma é onde você, viu o vídeo da aula, tem dúvida naquele vídeo, você pergunta lá. Entendeu? E aí isso organiza muito a nossa cabeça e a do suporte. Porque aí não fica... A gente sabe exatamente onde você está, o que você viu e qual é o seu grau de dificuldade. Entendeu? Ou não? E deu uma travada. Deu uma travada. Pior que travou ela com uma cara de dúvida, tadinha. Cadê você, Sandra? Espera aí que travou você, Sandra. Vamos ver se vem. Sandra, vou botar você de novo. E aí, eu estava explicando para a Sandra, mas travou. Achei que ela estava prestando atenção e travou. Deixa eu achar a Sandra. Estou tentando chamar você, aguardando Sandra. O Bruno escreveu? Depois eu vou ver o Bruno, tá? Vamos ver. Aguardando Sandra Campos Dias. O Bruno botou? Sandra, não tá vindo você. Aí, olha só. Você precisa entrar lá,
baixar teu manual do forno e fazer exatamente como eu estou pedindo para você. Porque aí você vai conseguir entender seu forno, tá? Do jeito que eu explico. E aí, uma vez você entendendo o forno, faz os 2 exercícios. Você tem 2 exercícios práticos para fazer com esse forno. E aí, para que serve o exercício prático? De você fazer o bolo e fazer o rolinho, que é um pão recheado. Você vai descobrir como é que seu forno assa, tá? Se ele tem problema para dourar, se ele demora para dourar, se você precisa fazer ajuste, quanto tempo ele demora para esquentar, se você abre, quanto tempo que ele demora para resfriar, tipo assim. Às vezes a gente abre um forno, ele cai 10 graus de temperatura. Então precisa fazer esse módulo bem feitinho. Então hoje que você falou para mim que vai ter tempo, entra no seu curso, assiste os primeiros passos, observa lá onde que é a área de membros, como você tira a sua dúvida lá, que vai ficar super fácil. E aí você até vai ver que foi bom não ter tido o módulo do pão agora. Por quê? Porque senão você ia ficar louca, com um monte de coisa para acertar, entendeu? Logo que você entra, tá? Então vamos lá. Vamos ver se o Bruno pediu. Me dá ok depois aqui, Sandra. Acho que é Sandra, né? Cadê o Bruno? Cadê? O Bruno não quis? Travou, né, Sandra? Eu chamei você de novo, depois não entrou. Me dá um ok aqui. Um ok tipo, sim, entendi. Cadê o Bruno? Não pediu não, Bruno? O Bruno só perguntou. O Bruno só perguntou. Vamos lá. Vamos lá. Silvio Viver Bem Imóveis. Você quer entrar, Silvio? Fala, me chama. Eu acho que tem muita gente nova aqui, né? Porque o que acontece? Quando vocês vêm aqui, se vocês digitam a dúvida, eu não leio. São poucas coisas que eu consigo ler. Porque o principal é você falar, me chama, eu clico em você e você fala a sua dúvida como a Sandra estava, como a Silvana entrou, tá? Ah, tá. Deixa eu ver. Então, oi, Bruno. Tá tudo bem? Hoje vai ter treino, Bruno. Treino eu sozinha. Treino eu sozinha. Tá bom? Então, vamos lá. Não tem nada. O que não tem nada? Ah, tá. Tudo bem. Entendi. Cadê? Como entro na área de membros? Eunice, se você é do curso, quando você assiste quando você abre seu curso, tem lá os primeiros passos. Eunice, manda um e-mail para o suporte exclusivo, para o e-mail dos alunos exclusivo. Certo? Vocês têm acesso por 2 anos, com certeza. Tá? Então, Silvio, estou esperando você. Se você falou, me chama. Onde está o Bruno? Bruno, fala, me chama aí. Vou chamar a Patrícia. Bruno não falou nada, o outro Silvio também não falou nada, a Patrícia falou, entendeu? Você quer... Gente, o Bruno deu uma ideia, mas eu não sei se eu consigo fazer. Eu preciso fazer a bicicleta. Eu queria fazer a bicicleta na hora da aula. Só que a bicicleta de rolo de casa tem um probleminha. O pisco não pode ficar perto. Eu tô nesse problema, entendeu? Oi, Paty, tudo bem? Oi. Oi, Nanda, tudo bem, querida? Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Me fala aí a sua dúvida. Eu tô com uma dúvida do fermento, até tô aqui no curso agora que me responderam uma pergunta que eu fiz. Eu fiz o fermento no dia 9, junto com você, só que à noite. E depois eu fui dormir, mas daí depois que você falou, não vai dormir e deixa o fermento lá. Mas aí você pode trocar pro dia, não tem problema. Daí o que aconteceu? Ele tá bonito, eu vou até pegar para você ver. E eu fiz agora aquela sugestão que vocês deram de pôr 100, 200 e 300, né? É bem boa. Isso. E ele ficou bom, só que
Tá vendo? Ó, como que ele fica. Tá ótimo. Ele tá ótimo, inclusive o cheiro tá muito bom, tudo. Ele tá, olha como que ele tá. Olha como que ele tá. Deixa eu ver. Tá ótimo. Tá, ele tá lindo. Só que eu já pus ele na geladeira, daí ele tava daquele jeito que eu falei, mas eu fiz agora, eu tô alimentando com mais farinha e mais água e mais a cultura, então ele ficou melhor. Só que eu ainda tô na noite por causa do meu trabalho, mas hoje eu tô em casa e amanhã também. Então eu pensei em não alimentar ele hoje, alimentar ele amanhã de manhã, a hora que eu acordo, e já fazer essa observação mesmo para saber o pico. Ótimo. Isso pode ser? Pode, totalmente. Então eu não preciso alimentar ele hoje. Eu coloco na geladeira ou não? Se você já está vendo o comportamento estável, coloca. Se você está insegura, não coloca. Não é um dia que vai estragar as coisas, não. E eu deixo ele nessa temperatura 29, 30 mesmo que ele já tá bom? Não. Se ele, não. Ó, você só vai deixar quando você coloca para crescer. Aí você precisa de 24, 25, 26, até 28, dependendo do fermento. Só quando você coloca para crescer. E só enquanto você está criando. Criou o fermento, não. Agora sim, estou num lugar muito frio. Estou no 10º dia. Meu fermento não cresce. Muitas vezes vocês estão numa temperatura de 15 graus. Aí vai, entendeu? Então, aí nessas temperaturas da realidade de vocês vão precisar colocar o quê? 26, 28, para conseguir fazer o fermento ter uma atividade mais padrão. Tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu faço. Porque você dá o melhor mundo para a levedura ter um comportamento bom. É como se eu estivesse dando uma condição de laboratório sempre. Certo. Você já ouviu falar? Laboratório tem temperatura controlada, tem peso, tem quantidade de luz para algumas coisas, tem várias neuras no laboratório. Porque o laboratório quer ter um padrão. Então, quando eu falo para vocês, quando você colocar seu fermento para crescer, é importante você ter o padrão da temperatura que ele cresce. E aí eu recomendo a temperatura para vocês, porque aí vocês vão ter um comportamento sempre muito parecido. Além de ter esse comportamento parecido, vocês têm uma atividade também, sabor, aroma, né? Tudo muito parecido. E aí fica fácil de você entender quando que o bicho está mal, quando que o bicho está ruim. Se cada dia a gente coloca sem medir a temperatura, aí já não perdeu o padrão. Você não sabe. Então, hoje, não tem problema. Se você... já estava guardando na geladeira. Então, continua guardando na geladeira. Entendeu? Então, eu guardei ele no domingo. Mas daí, como eu fiquei com essa dúvida, me orientaram a tirar e alimentar com mais, com mais quantidade. Então, eu comecei isso na segunda, terça e quarta. Hoje já é quinta e eu estou pensando em deixar ele sem alimento hoje para amanhã fazer isso, que eu vou estar o dia todo e fazer essas anotações. E eu vou deixar então ele fora da geladeira ainda. Esses dias todos, você está fazendo com ele do lado de fora? Da geladeira, isso. Fora da geladeira. Isso é uma opção. A outra opção é você alimentar. Depois que cresceu, pode colocar na geladeira. Então eu já posso colocar. Eu vou colocar até amanhã. Tá. Pode colocar. E aí você sempre vai tirar, alimentar. Esperou crescer. Cresceu tudo, vou fazer o pão. Ou vou guardar. É sempre essa mecânica. Nunca alimentar e botar direto na geladeira. Isso eu entendi, que a gente tem que esperar o pico e depois colocar ele na geladeira. O cheiro já tá super bom, sabe? E eu tenho dó de jogar também, que nem o pessoal tá falando de descartar. Mas viu as coisas que dá para fazer? Vi. E também assim, não fica com pena, sabe por quê? Eu sei. Nesses primeiros dias, não existe muita estabilidade. Existem pessoas que esperam 30 dias para usar o fermento, sabia? Existem vários métodos. A primeira vez que eu tive contato com um método desse, era também rápido, de uma semana, que era de um cara que era um francês. Mas eu não consegui fazer, eu não tinha farinha na época. Nossa, era muitos anos atrás. E aí, muitos anos mesmo, tipo, quase 10 anos atrás. E aí, depois, eu fui ver que tinha uma galera que fazia do 30 dias, que meu fermento não dava. Chegava no terceiro, quarto dia, já estava cheio de podre.
e não funcionava aquele negócio, e eu ficava acreditando, nossa, foi um ano de pavor para mim. E aí, quando eu comecei a fazer assim, misturado, que eu inventei, parte desse processo é de um cara que é da o quê? Acho que é Eslovênia. Porque ele fazia com centeio. Aí eu achei interessante. Aí eu falei, não, vou fazer com centeio, também vou misturar a farinha depois. Então eu fiz um híbrido e foi o que funcionou para mim. Que eu coloco no curso, coloco na semana. Porque eu não tinha muita disponibilidade para centeio depois. A verdade é essa. É difícil comprar centeio. Hoje está mais fácil, mas ainda continua difícil. E o fermento dele ficava no centeio. A padaria toda desse cara é no centeio. É uma língua super esquisita. Até eu não sei nem como é que eu consegui comprar o livro dele. Né? O Rodrigo falou para mim, tu tá maluca. Eu comprei o livro. E aí, o que acontecia? Umas letrinhas cortadas, acho que é dinamarquês, sei lá. É uma língua muito estranha mesmo. E aí, tudo bem. Aí eu fiz essa mistura e botei para branca e funcionou. Então, eu acho assim, quando vocês falam, comecei com a branca, comecei com não sei o quê, vai tudo funcionar. Só que os dias que vocês ficam com a pena de, tô jogando fora, cara, não fica. Eu tô jogando mesmo. Isso. Porque no início que você está criando, tipo 10 dias, 15 dias, eu não acho uma pena jogar fora, não. Entendeu? Porque vocês ainda não têm muito contato. Se vocês quiserem fazer os bolos, eu acho uma boa. Tipo, o seu já tá com uma cara de pronto. Então, se você quiser fazer os bolos, vai funcionar. Vai funcionar, total. Vai funcionar. Vai funcionar. Eu ainda tô sem o termômetro, aquele de infra, né? E o do forno, que eu vou comprar amanhã. Que eu tô esperando virar o cartão aí, mas eu vou comprar amanhã. Porque eu vou precisar mesmo do forno. Mas eu tenho feito os pães das terças-feiras que você passa e tá dando super certo. Aqui eu já também não tô mais comprando pão, tô fazendo aquele de sementes que eu amo. O de matcha, minhas irmãs amaram aquele de matcha. É muito gostoso. Todos. Eu falo. Eu fiz a trança no domingo. Nossa, foi o maior sucesso. Tá todo mundo amando. Isso é bom porque você está começando a pegar a mecânica que seu forno esquenta, quanto tempo, sua geladeira. Isso vai ajudando muito, sabe? Vocês que fazem. E também ajuda a ansiedade, né? Tipo, não chegou o pão ainda, mas quando chegar, você já está, entendeu? Menos acelerada. Muito bom. Gostei então muito de ver você. Viu, Nanda, eu fiz o pão de centeio com o fermento com a farinha de centeio. Eu achei a granel e o meu deu certo. Graças a Deus não mofou, não aconteceu Tava nada. fresquinha. Acho que sim. Então, eu não desaconselho vocês a comprarem, não. Porque às vezes a pessoa que vende é Foi uma o que eu pessoa achei. responsável. Às vezes funciona. Eu comecei também com granel e não tinha mofado. Só comecei a ver o negócio do mofo depois que foi passando o tempo, com outras pessoas. Alguns alunos mofavam muito. E aí a gente acabou identificando que era o quê? Farinha ruim. Então, hoje em dia, a gente sabe que pode ser farinha ruim, pode ser falta de temperatura, ou pode ser o pote que não está limpo direito. Mas a farinha, às vezes, ruim, mofa mesmo. A pessoa fica frustrada. Eu toda vez antes de eu alimentar, eu esterilizo tudo para poder não ter esse problema. E eu estou guardando o outro até no dia seguinte, como você falou, que tem 2 potes, eu vi a live essa semana, e falei, vai que acontece alguma coisa, então eu guardei. E aquele que eu guardei cresceu na geladeira também. Ele cresce, talvez o seu pote esteja até pequeno para ele. Hoje eu já comprei um outro maior um pouco. Vou pôr nesse outro. Aí, cuidado, eu continuo nessa alimentação de 100, 200, 300 de farinha ou eu volto para outra? Você pode até fazer uma intermediária e ver como se comporta. Agora, o tamanho do pote, cuidado para não deixar ele te iludir. Porque se for um pote grande, pequena quantidade, ele vai espalhar. Deixa eu te mostrar o que eu comprei agora para você ver se acha. Vocês têm que medir o fundo. Sabe? Esse aqui você acha que tá bom? Só você falando quanto é que é a medida do fundo. Tá 2 litros. A medida do fundo. Você tem que medir em centímetros aí, para você ter uma noção. Certo? Tá. E aí você vai ter... Porque o que acontece? Quando você pega pouquinho,
ele vai ficar muito espalhado se for um pote grande. Se for um pote menor, mais estreito, você consegue parede para ele subir. Porém, se for muito pequeno, ele vai ficar socado. E aí você vai botar na geladeira e ele continua crescendo. Certo, entendi. Então você observa isso, porque às vezes o pote está pequeno para a quantidade de fermento que você tem. Tá bom? Tá bom. Tá. O meu não baixou nenhuma vez, viu? Só quando Olha aí. eu mexo nele, tiro. Pega essas medidas de pote e bota lá, se você já aprendeu da área de membros. Tá bom. Tá, Bota já lá na tô. medida para ver se algum dos anjos olha lá e vê essas medidas. E aí eles mandam um print para mim também que a gente vê. Tá? Eu tô adorando o curso. Vocês são 10 que respondem tudo, é muito joia. Eu tô maravilhada mesmo com esse curso, tô amando. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor Foi coisa comprar que eu esse curso. Muito bom. Muito bom, Obrigada, viu, Nanda? viu, pela sua Obrigada, confiança. adorei te conhecer e falar com você. Um beijo. Obrigada. Parabéns pro Beijão. Rodrigo aí. Vou Tchau. mandar. Tchau, tchau. Tchau. Viu, gente? Ah, tá bom esse fermento, né? Vi na cara desse fermento. Vou salvar aqui a aula para você. A aula tá boa para vocês, hein? Para você que chegou no final, Papo Mosca, assiste a aula. Hoje de tarde tem Divan do Levan, tarde e noite, né? Às 7 horas. E depois a gente canta parabéns pro Rodrigo. O Rodrigo não quer que cante parabéns. Ninguém aqui canta parabéns para ninguém, gente. Esse negócio de parabéns é uma coisa muito out, entendeu? Não tem esse negócio de parabéns para você nessa data querida. Não tem, tá? Então vou fechar aqui. Quem eu não chamei, amanhã, pelo amor de Deus, fala logo, me chama, que vocês parecem que esqueceram da nossa senha, tá? Vou fechar aqui. Beijinho.